Tô falando que a energia tá forte. Simplesmente caiu a live. Falei que tava uma energia alta, simplesmente a live caiu. Mas tudo bem, faz parte. Eu falei que a energia estava pesada, que eu estava sentindo o campo, simplesmente a live cai. Só isso. Realmente o campo é forte, hein? Falar de pai e mãe tem uma energia muito forte mesmo. Acabei de descobrir. Vou só esperar o pessoal que já estava. Eu estava brincando aqui, Bruna, Dani, que eu estava falando da energia da live, né? Que eu estava sentindo a energia forte e de repente a live cai, do nada. Isso porque eu já tinha desligado o som. Mas tudo bem, né? Faz parte. Oi, Thalita, boa noite. Faltava você. Bom, se caiu a live é porque a energia é forte. E quando a gente traz esse assunto de pai e mãe, realmente é uma energia forte, né? E eu estava reestudando esse assunto porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente aprende. Odete, entrou o Rick, entrou o Fabi. Tava falando pro pessoal, gente, caiu a live do nada. Mas vamos lá. Quando a gente fala desses temas, eu vou reestudando os temas, eu vejo algumas coisas que eu preciso reaprender, o que eu posso, né, trazer de novo. Sempre vem alguma coisa nova, é muito impressionante isso, né? Como a visão sistêmica, a gente amplia o nosso conhecimento, o nosso autodesenvolvimento, e olhar para isso é sempre muito importante, tá? Vamos lá, deixa eu ler as cartinhas, vamos ver se tem conexão aqui com o tema primeiro. Tirei da constelação, ó. Tem, né? Eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Então eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Essa é a primeira. Forte, né? Especialmente porque vai trazer muita cura, interferências que serão vencidas. Minha irmã aqui tá na live, a Fabi, e ela sabe disso, né? Vem umas interferências aí, parece que não quer ajudar a gente a olhar, né? E eu tenho percebido assim, tudo que dá uma travada em mim, por exemplo, é algo que eu preciso, que aquilo vai me transformar de certa forma. Geralmente é o mais difícil, é o que me dá um incômodo, ou que fica mais difícil, por exemplo, um livro para eu ler que está um pouquinho mais assim, ou então algum curso que dá uma travada, a pessoa me fala umas coisas e eu fico, entro no julgamento, né, que é o tema de hoje. Então eu percebo que vem algumas interferências que justamente é quando a gente está indo no caminho da luz, no caminho da cura, né? Fica uma guerra entre a luz e a escuridão, sem viagem espiritual, isso é uma realidade, ó. Oráculo. Silêncio. Afaste-se das preocupações e da ansiedade e procure ouvir a sua voz interior. Interessante, né? Então, assim, ó, tá, a carta da constelação fala, fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. Isso é uma frase de cura e ela tem muito a ver com essa questão dos pais. Mas isso já é uma solução e a gente tem um caminho para chegar nesse ponto onde eu consigo efetivamente ficar no meu lugar, né, e deixar para trás o que ficou para trás, devolver o que não é meu e seguir adiante. Isso é um exercício e é uma constante, tá? Com isso eu consigo, nessa outra carta, né, me conectar mais com a minha voz interior, né, e aí eu consigo sair dessa ansiedade muitas vezes a gente se encontra, né? E eu vou fazer um link aqui com o que a gente vai falar. Deixa eu só colocar de novo aqui o título que eu tinha colocado no comentário e aí caiu aquela hora. Julgar os pais e os efeitos na vida adulta. Vamos lá. Deixa eu só fixar. Dá para pôr o título, mas eu acho que assim fica melhor. Então vamos lá. Primeiro, alguns sintomas que eu observo, né? Eu fui analisando pelos atendimentos mesmo que eu já tive, onde eu percebi esse padrão, muitas vezes, tá? Então eu fui nessa linha e aprendizados também do Bert Hellinger, da vida sistêmica e tudo que eu tenho visto, lido, enfim. Alguns sintomas, tá? Vou ler alguns. E aí a gente pensa se você se identifica com eles, algum deles, ou se você conhece alguém que de repente está nesse lugar, que pode ser uma questão de julgamento ou crítica dos pais, ou essa não conexão com os pais. Sempre falo pode porque a gente é bem complexo, né? São vários fatores que levam para um determinado comportamento ou para um determinado sintoma. É sempre bom a gente pensar nisso. Então não quer dizer que a visão sistêmica é uma só, eu estou colocando aqui a visão sistêmica, mas o ser humano é bem complexo, como eu falei na live da semana passada, né? A gente é biopsicossocial, então tem a parte mesmo fisiológica, a gente tem a parte emocional
Tem a parte do ambiente onde a gente cresceu, onde a gente está, que isso influencia bastante. E eu incluo aí, né, até aproveitando o que a Fabi falou, a questão espiritual. Então, a gente é uma soma disso tudo. Então, a gente não pode esquecer disso. Mas vamos falar da visão sistêmica. Trouxe aqui algumas queixas que eu já observei em algumas pessoas nesse padrão, tá? Ó, vida estagnada. Então, a pessoa chega e fala assim, olha, minha vida está parada, não consigo fluir. Pode ser a vida no geral, ou em algum determinado assunto que ela dá uma esbarrada naquele assunto especificamente, começa a se repetir, então ela para naquele assunto e aquele assunto não anda. Então é uma das queixas. Há uma outra que é falta de energia. Então às vezes a pessoa fala assim para mim. Primeiro que, claro, né, a gente é biopsicossocial para saber se a pessoa foi no médico, se os exames estão ok, se ela está tomando vitamina e tudo mais, né? Vamos supor que ela tenha descartado essas hipóteses e ela se sente ainda com falta de energia. E muitas vezes essa energia tem a ver com a realização, tá? Execução e ação. Ela não consegue fazer as atividades que ela tem que fazer. Então, muitas vezes tem a ver com o trabalho, ou então ela está num trabalho, mas ela faz só o que der ali no trabalho, mas ela não consegue ter força de realização. Outra queixa aqui, ó, dificuldade em manter ou, na verdade, até conseguir um relacionamento afetivo, tá? Tô falando aqui de relacionamento afetivo. A pessoa tem uma dificuldade de manter, ou então ela tem uma dificuldade de encontrar uma pessoa, ela não consegue se conectar muito facilmente. Isso é um. Aqui um outro que tem a ver com essa falta de energia, mas que a falta de energia é mais ampla, né? Pode ser em vários setores, aqui é do trabalho especificamente. Às vezes o trabalho não flui, tem algo que faz ali que o trabalho ele não anda, tá? A pessoa tem competência, e às vezes ela sabe disso até, mas tem algo ali que dá uma barrada, ela não consegue evoluir. Dificuldade de lidar com superiores, então chefes, vamos supor que a pessoa trabalha numa empresa, então ela tem dificuldade de lidar com superiores. Isso também pode ser com cliente, tá? Quando a pessoa é empreendedor, ela atrai um perfil de cliente assim, um pouco, vamos dizer, às vezes meio que mandão, aquele cliente que vai lá e domina ela. Então, ao invés, por exemplo, ela ir lá e falar assim, olha, meu preço é tanto. Ela não consegue. Então, o cliente que domina, chega, não, faz assim, faz assado, eu quero pagar tanto. Sabe aquela pessoa que vai flexibilizando tudo e em nome do cliente ela vai ficando lá embaixo? Isso acontece. Ou pode ser um gestor, né, um chefe, que ela tem essa dificuldade, tá? Isso é uma das questões. Tem dificuldade em lidar com o dinheiro ou não sabe lidar com ele. Então, o dinheiro pode vir e ir embora facilmente. Tem dificuldade de se organizar financeiramente ou às vezes de fazer dinheiro, né? Do negócio, essa energia do dinheiro, às vezes é uma questão para essa pessoa. E eu tenho atendido pessoas de vários níveis sociais. Isso não tem tanto a ver com quanto a pessoa às vezes recebe, viu? Às vezes ela tem uma dificuldade muito grande com o dinheiro e às vezes ela até tem. Se ela fizer uma conta básica, ela sabe que ela tem. Só que assim, o medo de perder é tão grande que ela fica assim, o dinheiro parece que domina ela. Então fica assim, não é ela que administra e gerencia o dinheiro dela. Parece que o dinheiro domina ela, uma força bem estranha, entre aspas, né, muito forte em relação ao dinheiro. Então o dinheiro é muito grande. Essa pessoa fica muito pequena, o dinheiro é muito grande. Ele tem um lugar ali muito grande na vida dessa pessoa. Ou uma pessoa que também tem dificuldade, por exemplo, de sair da casa dos pais, ela está nesse processo de querer sair, de ir para a vida adulta, ela sai, não consegue, então ela tem essa dificuldade de sair da casa dos pais ou desvincular dos pais. Não necessariamente a pessoa precisa morar com os pais para estar nesse padrão. Às vezes a pessoa já mora sozinha ou ela mora, né, casada, enfim, mora com alguém, mas ela está sempre ligada na mãe, no pai, sabe? E também tem uma interferência, às vezes, dos pais na relação, sabe? Então isso também é um padrão, que a pessoa ou não consegue sair, ou ela não consegue sair aqui dentro, tá? Que ela fica sempre ali naquele emaranhado, como a gente fala na constelação, ligada com os pais, muito forte. Tem uma outra questão aqui que eu já observei muito forte, desejo às vezes de você ser pai e mãe, e às vezes esse desejo de ser pai e mãe é muito forte. Então você quer muito, é um negócio que você não consegue explicar. Não que não tenha esse lugar, né, você ser pai ou ser mãe, né, esse lugar é muito especial. Só que a pessoa tem um lugar assim, um pouco alto, sabe? Assim, ela quer ter filho de qualquer jeito, mas muitas vezes ela está nesse lugar, só que não acontece. Então ela quer muito ter filho, mas não acontece. Tem algo que aí ou ela não encontra o parceiro, ou tem uma questão, às vezes, hormonal, e vai no médico, enfim, ela fica muito nesse padrão, tá?
dessa necessidade. Se tiver um tempo, eu vou falar um pouco de algumas coisas relacionadas a esses sintomas, porque faz sentido com o que a gente vai trazer. Principalmente desse caso aqui. Se eu lembrar, eu vou falar. O que esses sintomas têm em comum, tá? Eles têm uma questão muito de Parece que a pessoa está precisando de um preenchimento de algo e ela não consegue encontrar. Então sempre tem algo assim faltando na vida dela, ou ela precisa se agarrar em algo, né? Então ela sempre está na necessidade de se agarrar em algo. Esse é o padrão. Qual que é, quando a gente vai um pouco mais a fundo, né? E aí entra o tema da live, a pessoa geralmente ela tem uma crítica muito forte com os pais, ela julga muito os pais, então atitudes, comportamentos, ou até entende que os pais deviam agir de determinada maneira, mas não agem. Ela tem esse lugar, tá? Ou então, que é legítimo isso, ela teve histórias desafiadoras com o pai ou com a mãe, ou com os dois, ou então teve uma questão de trauma, abandono, abuso, enfim. Teve essas questões desafiadoras que a gente sabe bem disso, e a gente não pode negligenciar que isso aconteceu e os efeitos disso. A questão é que às vezes eu fico tão preso nesse lugar, né, nesse trauma, que foi lá atrás, geralmente aí na minha fase de criança, né, eu tô tão preso nesse trauma que eu não consigo olhar com a frequência da gratidão, né, eu não acesso a frequência da gratidão. Então fica muito esse discurso, né, você tem que ser grato aos seus pais, enfim, seus pais te deram a vida, que é onde a gente vai chegar nesse lugar aqui, né, e às vezes a pessoa não consegue. Ela tenta, ela até fala, não, eu sou grato pela minha vida, mas ela não entra na vibração, né, na frequência vibracional da gratidão, porque ela ainda não conseguiu desvencilhar desse trauma relacionado a esse pai e essa mãe. Então ela entra ainda num julgamento muito grande, ou seja, na crítica muito grande aos pais, porque ela ainda está presa no trauma. Isso acontece com muita frequência. Outras dinâmicas que a gente pode... Mas antes de eu falar das dinâmicas que a gente pode observar, eu quero trazer uma visão para a gente entender por que talvez essa live tenha sido forte, caiu, etc. Como que é a dinâmica na visão sistêmica dos relacionamentos? Como eu já citei, outros tipos de relacionamento. Relacionamento afetivo, por exemplo. Para que ele tenha uma manutenção, ou seja, para ele prosperar, ele precisa estar baseado na energia da troca. Então o amor... E não é esse amor romântico que a gente está falando, é o amor por essência. Ele está conectado na energia da troca, ou seja, no dar e receber. Então, o relacionamento ele vai prosperando e ele vai continuando, digamos assim, de acordo com essa dinâmica de dar e receber. Se essa dinâmica começa a entrar num desequilíbrio, ou seja, não faz mais sentido, estou dando demais ou recebendo muito, ou o contrário, né? Eu começo a ficar nesse lugar e aí começa a gerar desconexão, que antes dessa desconexão vem alguns sintomas no casal, e aí, por consequência, a separação muitas vezes, tá? Então existe uma desconexão e a separação. Isso pode se aplicar também nos relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho, né? Porque eles têm um tempo de duração. Por exemplo, o trabalho, você tem um contrato de trabalho. Então, ele só vai fazer sentido, por exemplo, eu sou contratado de uma empresa. Ela só vai fazer sentido porque quando eu estou dando, né, o meu serviço e recebendo por ele. Então, tem um contrato de prestação de serviço. Então, tem uma energia de troca. Isso vale para a sua empresa também, né? Se sua empresa está servindo, você está recebendo, ela começa a entrar nessa dinâmica da energia da troca. Quando ela começa a ficar desconexa, eu começo a sair, ou a empresa pode fechar, vem um sintoma, o relacionamento sai, ou aquela amizade se afasta. Essa é a dinâmica. O relacionamento com os pais, ele tem uma dinâmica diferente, que aí é o gancho dessa questão ser muito forte. Porque esse amor, ele vai prevalecer, ele vai persistir, é melhor essa palavra, né? Ele vai perdurar independente dessa energia de troca, entende? Então o amor que existe, é esse amor por essência, que existe entre nós e os nossos pais, ele independe dessa energia de troca. Ou seja, ele já vem, entre aspas, a gente já vem com um desequilíbrio, então já vem com uma diferença. Por quê? Os meus pais são a fonte de vida, então eu tive a minha vida através desse pai. Não importa como que o pai tenha sido, tá? Eu tô falando da biologia também da coisa. Então, às vezes, meu pai foi só o meu pai biológico, minha mãe, enfim. Mas existe isso que eu recebi a vida, então eu já tenho ali
uma dívida, entre aspas, com os meus pais, ou seja, eu já vim com um desequilíbrio. Então isso já é muito forte, porque é primeiro que é a conexão com a vida, né? Então eu tenho a vida através desse homem, dessa mulher, desse pai, dessa mãe, inevitável. Eu posso estar com N questões com eles, mas independente disso, por essência, é por aí. Então já entra nesse desequilíbrio, digamos assim. E eu vou, obviamente, tendo aí algumas trocas com meu pai e com a minha mãe. Quando eu sou criança, o pai e a mãe têm o cuidado, né? Então, além da vida, ele te dá o cuidado. Então, o pai e a mãe vêm cuidar de você. Então, você recebe uma assistência. Então, é maior até que isso quando você é criança. Por isso que as sequelas são grandes aí, porque nesse momento é o momento que eu necessito de cuidado. Então, eu venho com a vida, que eu sou muito grato, mas eu necessito de cuidado. Quando eu perco esse lugar de cuidado, por alguma razão, eu abandono aquilo tudo, eu fico com uma falta, né? Começa a ter uma falta. E aí eu me desconecto dessa essência, que é a gratidão pela vida. Então, eu começo já a me identificar com esse trauma. Então, eu fico identificado com o trauma. E aí vão acontecendo algumas questões que vão ratificando esse lugar, né? Vai se reforçando esse lugar. Muitas vezes as repetições acontecem por isso. Mas eu quero fazer um outro gancho aqui. Se existe esse amor pelos pais, independente do que aconteça, por causa da fonte de vida, né? Porque já recebi a vida desses pais, eu estou identificado no trauma, mas ao mesmo tempo eu estou amando, entende? Então essa é a questão, eu não deixo de amar. Esse é o problema, entre aspas. Por isso que essa ligação é muito forte, porque eu continuo amando esse pai e essa mãe, de qualquer maneira que seja. Eu continuo amando. O Bert Hellinger, né, o que trouxe as constelações, ele fala do amor cego, né, que o filho sente pelo pai. Então esse amor cego, por mais que você às vezes não se identifique, porque você fala assim, mas minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, não tenho isso. Existe esse amor cego. Então existe um amor, né, em relação aos pais que está inerente a nós. Então, independente da situação que eu esteja, eu estou ligado, me conectando. Gostou, né, Carol? Conectado nesse amor, que é um amor cego. Quando eu estou muito conectado no trauma, e eu tenho esse amor cego, e eu fico num conflito com o trauma, né? Porque eu vou me associar muito com o que falta, né, ainda do pai e da mãe. Eu entro em choque. Só que eu não deixo de amar o meu pai e da minha mãe, mesmo que inconscientemente. Como que muitas vezes eu me conecto com esse pai, com essa mãe? Repetindo o padrão. O Bert Hellinger fala que esse amor cego faz os filhos seguirem os pais até no sofrimento. Então, às vezes, a maneira que eu identifico com esse pai, com essa mãe, é me conectando com o trauma, é me conectando com a forma deles serem. Às vezes eu me conecto com algo que eles fizeram lá atrás. E aí eu acho, né, eu tô adulto, né, tive essa questão desafiadora com o pai e com a mãe, sou adulto. E aí o que a vida faz comigo? Fica toda hora me mostrando esse caminho, esse lugar que eu preciso retornar. Eu preciso retornar para a minha essência, que a minha essência é gratidão pela vida. Quando eu vou para lá, eu esqueço disso. Aí fica acontecendo uma série de coisas, repetições, 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 para me lembrar que eu preciso me conectar com isso aqui. Que só de eu ter isso aqui, eu já deveria ser grato por esse pai e por essa mãe. Eu entendo que é fácil falar e difícil muitas vezes executar dependendo da história. O que eu costumo falar é que assim, a gente não pode negar que aquilo aconteceu, né? E que existem causas e sequelas daqueles traumas, né? E daquela ausência, da negligência e abuso e tudo mais. A gente não pode negligenciar, né? Senão a gente seria, né? Vamos lá, vamos abraçar a árvore e tá tudo certo. Não é assim que funciona. É um caminho, né? É um caminho. Mas quando a gente tem muita repetição e a gente entra na dor, né? Amei. Aliás, uma pergunta. Eu posso constelar com você mesmo nos conhecendo profissionalmente? Quero. Pode sim, tá? Carol, pode constelar independente de conhecer, porque a gente não tem vínculo familiar. Eu não posso constelar minha mãe, minha irmã, enfim. Mas se a gente não tem vínculo familiar, não tem problema. Então, a gente entra nesse lugar. Qual que é um ponto importante que é sutil e forte, né? Sutil e forte. Nem sempre eu tenho total consciência que eu não estou nessa gratidão da vida. Às vezes eu não estou tão consciente assim. Às vezes não é fácil de identificar que eu estou nesse lugar. Às vezes né? Às vezes eu estou ali, está muito claro. Mas tem vezes que tá acontecendo, estou dando umas batidas de cabeça.
para falar o português claro, e eu não estou conseguindo identificar que é essa ausência de conexão com essa frequência. Então, provavelmente, a ausência de pai e mãe. E eu costumo falar, né? Às vezes eu sou esse meu lado compreensivo, né? Nem todo mundo entende, eu vou dar até um exemplo aqui. Que eu falo disso, né? Às vezes você tem que... Você vai se preencher do seu bom pai e da sua boa mãe interna, né? Porque isso é parte nossa. Algumas pessoas eu falo isso, ela fala, é isso mesmo, né? Eu tenho que... Não importa. Aí ela entra no julgamento de novo, entende? Eu falo isso, que você vai ser o seu bom pai e sua boa mãe interna, mas na verdade é esse pai e essa mãe que você tem 50% de cada um. E às vezes a pessoa está lá no trauma, eu falo isso, ela fala, é isso mesmo, eu me basto, aí ela entra de novo nesse ciclo e ela volta para a conexão com o trauma, né? Ela muda a frequência. Então as pessoas às vezes não conseguem ser grata porque ela está numa frequência ainda da dor, né? Que a gente tem que levar em consideração, é legítimo, né? É importante a gente entender isso. E a dor muitas vezes leva a gente para o lugar que a gente precisa ir. Mas qual que é o convite? Olhar para esse pai e para essa mãe, não tem jeito. Esse é o caminho. Vai ser desafiador? Vai ser desafiador. Nem sempre é fácil você olhar para esse pai que foi negligente com você, que te abandonou, para essa mãe que foi, de repente, tem, né, algum traço narcisista, algo desse tipo. Não é fácil olhar. E outra coisa, não significa que você necessariamente vai precisar ter aquela relação com a sua mãe que você estava na criança, que a sua criança queria, porque a criança idealiza os pais, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente é criança, a gente olha para o pai, super-herói, a mãe, Mulher Maravilha, né? Eles são tudo. E às vezes eu quero ainda, a minha criança quer esse pai e essa mãe, ela não alcança, porque os pais são imperfeitos, assim como nós, né? E que vamos fazer isso com os filhos e por aí vai. Então eu não alcanço. Então às vezes eu fico querendo chegar num lugar que é esse lugar da criança, de colocar o pai e a mãe naquele pedestal, como se fossem perfeitos, que eles não podem errar, que eles não podem chegar para você e falar alguma coisa. E às vezes você ainda está nessa frequência da criança, ou na frequência do trauma, ou em algo que você precisa se conectar, algo que você precisa olhar na sua família, né? Algum padrão repetitivo dessa própria história da família que ainda é desafiador e você precisa olhar, porque você ainda está repetindo, né? Você ainda está repetindo um padrão lá com dinheiro, você ainda está repetindo um padrão de relacionamento da família. Então tudo isso acontece para te deixar nessa frequência e você sair dessa daqui. E o caminho que a gente usa na constelação é para te colocar cada vez mais próximo disso. Não necessariamente a pessoa faz uma constelação, ela já está aqui, né? Porque é muito difícil para ela, a gente tem que considerar isso. Mas é um caminho que se faz até aqui. E é um olhar, né? Um novo olhar. O que eu preciso olhar que eu ainda não vi? Né? O que eu ainda preciso enxergar que se eu enxergasse minha vida seria outra? Esse é o caminho da constelação. Mas a gente também precisa estar um pouco aberto para isso. Nem sempre a pessoa está tão aberta, porque ela ainda está muito na dor, muito no trauma, muito na criança. Aí a vida dela, o que a vida dela está fazendo? Olha para esse pai e para essa mãe, a vida está estagnada. Olha para esse pai e para sua mãe, não vem dinheiro, né? Olha para esse pai e para essa mãe, não saio, não cresço, né? Não vou para a vida. Então, assim, é conexão com pai e mãe. É isso. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês... antes eu queria apresentar para vocês uma constelação que eu fiz que tem muito a ver com esse tema. Vou até colocar aqui que dá para apresentar aqui, eu acredito que eu consiga. Eu vou te mostrar o campo, porque isso aqui, ó, quando a gente faz a constelação, a gente coloca esse campo, né? Para quem já fez, que é colocar os representantes daquele meu assunto que eu trago, incluindo ali os pais, né? Porque a constelação a gente vai olhar o padrão familiar, incluindo os pais. A gente olha no campo sem a gente saber, né? A princípio a gente não sabe, e depois a gente vai entendendo o que é o que. E essa constelação, ela foi muito clara nessa questão de julgamento dos pais. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, eu vou explicando para vocês, espera aí. Ok, eu acho que eu consigo colocar aqui para apresentar para vocês o campo, tá? Isso é um campo como ele se apresentou. Então a pessoa chegou, qual que era a queixa da pessoa? Duas. A vida estava estagnada, falta de energia, então ela só ia para o trabalho porque era obrigada, e só. E também relacionamento, ela nunca tinha tido um relacionamento, teve relacionamento, mas não casou, e sentia falta disso, tá? Esse era o tema.
Eu acredito que todos estão vendo aqui. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma conversa, né? A gente vai entendendo o que é o tema. Obviamente, eu vou falar o que é possível ser dito. Mas, assim, o que eu percebi? Tinha uma dor ali muito forte e uma questão da criança, até pela forma que a pessoa se colocava, né? Uma questão da criança muito forte. Então, eu coloquei essa pessoa na versão dela adulta e essa pessoa na criança dela, para eu entender o que estava acontecendo. E eu coloquei o relacionamento amoroso, então, como um elemento relacionamento amoroso, que é a queixa dela. O que a gente percebeu? A vida não estava fluindo. Eu fiz uma conexão aqui, né? Veio. Se a vida dela está estagnada, não está fluindo, tem a ver com essa energia do pai e da mãe. Então tem algo ali no meio que aconteceu que ela perdeu essa energia. Então eu coloquei, né? A gente chegou num lugar que era o fluir da vida e o relacionamento amoroso, o que ela precisava olhar, né? E o porquê que a coisa não estava fluindo, né? Efetivamente. Eu, né? Coloquei a criança dela, não sabia, ela como adulta. E outra coisa que ela me trouxe é que ela tinha um conflito muito grande com o pai tinha traído a mãe e ela entrou meio que no meio, sabe? Mesmo adulta. E era como se o pai tivesse traído ela e não a mãe. Era como se ela quisesse proteger a mãe, era um negócio assim forte. Vamos lá, eu vou analisar algumas coisas aqui que são possíveis. Do meio ali, vocês estão vendo a Mulan. Ela escolheu a Mulan sem saber. Essa Mulan aqui, aí a gente colocou todos os elementos, ela foi falando o que ela foi sentindo sem saber o que era, tá? E aí ela foi me falando, me falando. No meio era a Mulan. A Mulan era a criança dela, tá? Ela criança. O que estava atrás? Essa Valente e o bebê. A Valente era relacionamento amoroso lá atrás e do lado o fluir da vida. Quando ela olhou para esse relacionamento amoroso sem saber o que, ela falou que não tinha conexão com ele. E aliás, nem com ele, nem com o fluir da vida, porque eu olhei hoje de novo, porque eu faço toda uma análise, eu volto, porque é importante para a gente reanalisar, enfim, depois quando eu volto com a pessoa, né? E para eu aprender também, a gente compartilhar tudo isso porque é válido. Então, ou seja, já está mostrando que tem algo lá atrás e que ela estava desconectada do fluir da vida e do relacionamento amoroso. E olha quem está no centro, a criança. E quem que ela está olhando é o número 7. São os ancestrais do pai dela. Eu coloquei os ancestrais do pai. O que isso mostra pra gente? Que tem uma questão com o pai, porque ela está olhando para esses ancestrais, que é aqui a Nossa Senhora de Fátima. Só quem olha é a criança dela. Eu coloquei um elemento que eu coloco muito em questões de relacionamento, que é o relacionamento dos pais. E o relacionamento dos pais, ela era, na verdade, esse carro aqui, e o relacionamento dos pais era esse cifrão. O que mostra aqui? Tá ela do ladinho do relacionamento dos pais. Então ela está a serviço do relacionamento dos pais. Ou seja, ela está conectada ainda no relacionamento dos pais. Lembra que ela quase matou o pai de nervoso porque ele traiu a mãe? Mas ele traiu ela? Não, traiu a mãe, né? A mãe consegue se defender. Mas ela ficou no estado que ela estava ali em defesa da mãe. E se você olhar aqui, no meio tá a Tristeza e a Branca de Neve. A Tristeza era a mãe e a Branca de Neve era o pai. Ou seja, tipo, grudado nela, lá no meio, a criança dela no meio. Porque essa história nunca começa quando eu tô adulto, ela começa lá atrás. Ela começa nesse amor cego. Então, às vezes eu olho para minha mãe e pro meu pai, quando eu sou criança, e quero proteger, né? Quero proteger a mãe desse relacionamento que era abusivo com o pai, ou a mãe, eu fico com uma pena da minha mãe, uma tristeza ali, e uma pena muito grande que minha mãe foi abandonada. Eu entro nisso. Então aí eu fico nesse loop. Então você vê a criança suprimida no meio. Quando eu estou suprimida no meio, o que eu esqueço? Fico de costas para tudo, né? Porque a criança dela está de costas para o relacionamento e para o fluir da vida. Tá também ela, né, que é o carro, também está de costas para isso tudo. Tá lá presa no relacionamento dos pais. Quando eu estou preso no relacionamento dos pais, eu consigo para o meu relacionamento? Eu consigo ir para a vida? Não. Primeiro porque a vida, o fluir da vida está lá atrás. Segundo que eu estou preso no relacionamento dos pais, ou seja, estou querendo salvar meus pais. Estou querendo salvar meus pais. E aí nisso eu não consigo ir para a vida, eu não consigo ir para um relacionamento duradouro.
Lá atrás eu coloquei a pedra, para quem está em dúvida, era autoestima. Não sei, não lembro agora exatamente, a gente entrou na autoestima, mas tem a ver com relacionamento. A autoestima estava lá atrás, ela também estava desconectada dessa pedra, embora ela sentia uma coisa boa, mas era neutra, ela não tinha conexão. Ou seja, não tinha conexão com a autoestima, que é a base para que você tenha um relacionamento, não tinha conexão com o relacionamento amoroso nem com o fluir da vida. Qual que é a base principal que eu tenho que olhar? O fluir da vida era até um bebê, ó. O fluir da vida era um bebê. Então, é por aí, tem que nascer esse fluir da vida, ficou preso lá atrás. Então, ficou preso na minha história, na minha infância, e eu não consigo sair desse lugar. Essas dinâmicas ocultas que acontecem no campo da constelação, que a gente olha, elas são dinâmicas que não têm tempo e espaço, então ela entra e sai na nossa vida o tempo inteiro. Se eu estou na inconsciência, né, eu não consigo olhar para elas, elas vão acontecendo, eu vou vivendo. Aí vai acontecendo um monte de coisinha na minha vida, né? Aí eu não arrumo eu não tenho relacionamento, não consigo ir para frente, não consigo, enfim, tô morando com meus pais, não consigo sair, não consigo prosperar, não consigo ir pro trabalho, enfim. Cada um vai para o seu lugar, né? Vai para um caminho. Tem gente que acaba indo para tudo isso, infelizmente, né? Porque está muito na dor. E aí, enfim, a gente fez esse trabalho ali de olhar para isso. Então, a primeira coisa é entender o que é, trazer luz para isso. Mas isso foi interessante. Esse caso eu quis trazer porque é bem interessante. O que ela acessou, né? Ela ficou muito presa nessa criança e ela não conseguia olhar para esse lugar. Não conseguia olhar para os pais, não conseguia sair da dor, não conseguia. Não teve o que fazer. Eu olhando aqui, obviamente estou de fora, né? Eu respeito a dor do outro. Eu olhando de fora, eu consigo ver claramente, né? Mas a gente fez uma movimentação e a gente foi colocando isso, caminhando para a luz, ela ficou melhor. Mas eu senti que tinha algo ali, tá? Quando a gente estava fazendo o trabalho. Aí a gente encerrou o trabalho, ela ficou bem, mas tinha algo ali que ela não conseguia falar as frases que a gente coloca, e tá tudo bem, né? Cada um no seu tempo. Eu vou só tirar aqui rapidinho, só queria mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. Voltar para mim. Legal, né? Olhar assim pra gente entender, acho que fica mais claro. E aí, o que eu percebi dessa pessoa? Ela não conseguiu se conectar, não conseguiu se conectar. Quando a gente faz o retorno, né? Eu perguntei para ela, depois de 30 dias mais ou menos, eu faço um retorno. Eu perguntei, né, se tinha acontecido. Ela falou, não aconteceu nada, nenhuma mudança. Ah, não, sabe assim? E eu percebi isso, falei assim, a gente fez um outro trabalho no campo, ela sentiu ainda uma baixa energia ainda, mesmo com tudo em dia nos exames. Que eu também pergunto isso porque eu sou bem realista, né? Tipo assim, você não dorme, né? Não tem como você tá com energia, mas assim, não é o caso. E aí senti, ela continuou na mesma, né? E a gente tem que respeitar esse tempo. Então, assim, talvez esse tempo não chegou ainda para ela olhar para isso dessa forma. Conseguir acessar essa gratidão ainda é um caminho para ela chegar. Você pode olhar conscientemente para isso e começar a se abrir e se conectar aqui dentro. Ou você pode sofrer um pouco mais, né? Talvez essa pessoa precisa sofrer um pouco mais. Precisa sofrer. Às vezes você não sofreu o suficiente para fazer a devida mudança. É uma pena isso, né? Então, às vezes vai vir outra coisa, às vezes mais forte, para você ir lá e falar, olha para esse pai, para essa mãe com gratidão. Você tem a vida, você não tem... ninguém te deve nada. Seus pais não te devem nada. E você pode sair. Você tem permissão para sair dessa dinâmica. Sua mãe consegue se defender. Tanto é verdade que a mãe e o pai continuaram juntos, enfim, e ela que está sentindo essa dor toda. Que, tudo bem, a gente respeita, obviamente, como eu digo, mas eu estou preso nisso, não consigo sair. Mas, às vezes, também, a gente precisa entender que, muitas vezes, eu estou numa posição cômoda. É muito mais cômodo eu ficar criticando, porque se eu perco também a minha razão de crítica, de reclamação, eu não tenho mais nada na minha mente, né? Porque você tem muito mais. Mas aí você perde, né? Então você não tem mais a razão de reclamar. Agora eu vou ter que falar que eu sou responsável pelos meus problemas, né? Que eu que causei isso pra mim. Que na verdade eu entrei lá pra salvar a minha mãe. Ok, agora eu sou adulto, eu tenho todos os recursos necessários pra sair desse lugar. Eu tenho todos os recursos. Aí, quando eu tenho um tempo, é inconsciente.
Quando eu trago para o consciente, a responsabilidade vem, claro que sempre a responsabilidade é minha, mas aí vem claramente que a responsabilidade é minha. Que ninguém me deve nada, muito menos os meus pais, porque lembra, o amor persiste independente da energia de troca. Ou seja, eu vou sempre amar meus pais, independente de quem eles sejam, de como eles sejam. Eu vou sempre amar os meus pais, porque os meus pais são a fonte de vida. Essa é a fonte de vida. Daí, é isso, esse amor se conecta aí. Aliás, né, como eu já falei em outras lives, esse amor se conecta antes disso, né? Para quem acredita, obviamente, né? Quando você veio, já foi, né, planejado para vir para esse pai e para essa mãe. Isso já foi escrito. E você foi, em algum momento lá atrás, você foi escolhido e esses pais escolheram você. Talvez você ainda não consiga, pela dor, se conectar com isso, mas você pode ainda sair um pouquinho da dor, né? Dar espaço para esse adulto, para essa adulta, sair um pouquinho da criança, que a criança vai querer reclamar, a criança vai chorar, a criança vai ficar criticando o pai e a mãe o tempo inteiro. É isso, vai ficar apontando defeito. A gente faz isso, tá? Tô falando que eu sou perfeito, que às vezes eu não faço isso. Mas a gente faz às vezes, né? Vai lá, critica o pai e a mãe por alguma coisa, depois o exercício que eu faço hoje é, volta para trás, não, né? Porque ninguém me deve nada. A realidade é essa, ninguém me deve nada. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Mas aí você fala assim, mas meu pai foi um abusador, meu pai tá preso, meu pai, enfim. Ok, você é responsável pelas suas escolhas. Lembra a cartinha? Eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Você é responsável pela sua escolha, você é responsável pelo seu destino. Se a sua mãe escolheu ficar com seu pai que era abusador, é uma escolha dela, eu não posso interferir no destino dela. Porque quando eu interfiro no destino dela, querendo salvar de forma inconsciente, eu fico maior que meus pais. Quando eu fico maior que os meus pais, eu mudo de lugar e a minha vida não flui. Não vai para onde ela tem que ir. Isso reverbera em tudo, sabe? Reverbera no trabalho, reverbera no chefe, reverbera no relacionamento, entende? Reverbera na tua vida. Às vezes a sua cabeça não para porque você está preso nessas dinâmicas todas. Tá lá uma bagunça, viu o campo, né? Tá ali. Você acha que você está conseguindo raciocinar, você não tá. Sua cabeça não para. E o cérebro fica tentando fazer conexão, porque ele faz as sinapses deles, né? Ele vai fazer a conexão e vai começar a falar. E às vezes a conexão vai vir assim, ó. Teu pai era aquilo, sua mãe era aquilo. Entende? Aí você vai vir nessa dor, nesse julgamento. É difícil sair desse lugar, não é fácil mesmo, tá? Não é um processo fácil, é um processo contínuo que a gente faz no decorrer da vida. É um processo contínuo. Então, cada vez que você faz um processo, por exemplo, uma constelação desse tipo, se você naquele momento, que nem essa pessoa, né? Naquele momento não conseguiu conectar, talvez não enxergou dessa forma, talvez em um outro momento, com outra experiência, com outra maturidade, você se conecta com algo que vai fazer sentido com aquilo, aí você dá um passo, né? Qual que é o passo possível a ser dado? De repente eu começo aí um pouquinho, né? Eu tô aqui, ó, no trauma, eu dou um passo mais rente aqui à gratidão, né? A energia da gratidão da vida. Quando eu tô muito longe, eu fico no vazio. Esse vazio entra na depressão, né? Muitas vezes, né? Por que eu entro em depressão? Depressão não é tristeza. Depressão é vazio. E esse vazio está preenchido como? Na origem, né? Nessa frequência aqui, ó. E essa frequência está ligada na frequência pai e mãe. Entende? Como isso é profundo, né? Por isso que a live foi, né? Caiu até hoje. Isso é profundo, né? O Bert Hellinger tem uma frase que eu acho muito bom, ó. Eu até escrevi aqui para eu ler para vocês. Ele fala assim, ó, o amor floresce quando os filhos valorizam a vida que obtiveram e quando aceitam os pais como pais. Esse é o desafio, aceitar os pais como os pais. E o Bert Hellinger fala uma outra coisa que eu aprendi no decorrer da minha vida, né, e ainda aprendo. É concordar com o seu passado, não é nem aceitar. Ninguém aceita, ninguém é julgador, né? Você não é juiz, tem que aceitar o quê? Muitas vezes tem que concordar com esse passado, apenas concordar. Quando você concorda que foi assim, cara, você sai da vítima automaticamente, porque a gente entra na vítima o tempo inteiro, né? Putz, foi aquele meu chefe, foi aquela empresa, foi não sei o quê. Quando você olha para a história e fala assim, cara, é isso, concordo. Foi assim. Cara, você sai, você dá um jump. Você sai da vítima e entra como protagonista da tua vida. E aí você começa a mudar, você começa
a tomar suas decisões e riscos, escolhas, porque o adulto paga o preço, né? O adulto toma risco, o adulto vai, às vezes sem saber, vai. Mas por quê? Porque ele está conectado com esse fluido da vida dessa pessoa. O fluido da vida estava lá atrás, desconectou. A vida não vai andar. E você vê, eu falei 30 dias depois, ela falou que não mudou nada, que a constelação fez nada para ela. Porque não é a constelação que vai fazer para ela. Quem vai fazer para ela é ela mesma. Né? Ela vai entrar em contato com essa energia e vai começar, opa, vou dar um passo. Opa, vou seguir. Que é um gancho que eu quero chegar, né? Qual seria a solução para isso? Porque muita gente fala assim, fiz constelação, não adiantou nada. Esse não é o caso, né? Eu atendi uma pessoa, acho que foi semana passada, também foi um retorno. Foi extremamente desafiador, era bem parecido com isso, né? Era muita dor, muito... E a pessoa não... Ela fez a constelação só para questionar, para falar que aquilo não fazia sentido, né? Gastou dinheiro à toa. A realidade foi essa, né? Foi bem difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito assim, eu mostro, é isso, aquilo, né? Confesso que para mim é um desafio, tem que ainda aprender. O Bert Hellinger, por ser alemão, ele já ia dar uma... Eu não consigo ser assim, hein? Não sei nem se você... E eu tava olhando, porque eu vejo às vezes a coisa ali, eu falo, gente, tá na cara, né, da pessoa. Se tá ali eu posso falar, eu vou falar. Então eu falei, ó, isso. Ela não gostou. E com todo o amor do mundo, né, que o meu trabalho está conectado com esse amor maior. E eu falei, todo amor do mundo. Ela ficou só questionando, falou que não fazia nenhum sentido. E se vocês fossem analisar esse caso aqui, esse não dá para trazer. Você vai falar, faz todo sentido, mas é todo sentido. Mas talvez precisa sofrer um pouquinho mais, né? Só que o que eu falo para os clientes, numa forma geral, a vida passa muito rápido, né? Assim, ó, passa rápido. A gente não tem tempo a perder. É assim. Então você vai, de repente, estar lá com 50, 60, 70 anos para olhar isso. Por quê, né? Você pode ver agora. E muitas vezes, muita gente não teve essa oportunidade. Talvez o seu pai... A sua mãe não teve essa oportunidade, você está tendo. E você que tem a oportunidade de ressignificar toda uma história, todo um sistema, não está fazendo. Entende? Então existe um lugar seu e que está mudando toda uma história da humanidade mesmo. A gente está nessa oportunidade, a gente tem esse lugar. Olha quanta coisa a gente tem. A gente tem uma live aqui como essa, tem YouTube, tem terapia, tem constelação, tem meditação, tem hipnose. A gente tem uma vasta, não tem desculpa. Né? A gente tem, se eu ficar lá na criança julgadora, aí eu vou arrumar todas as desculpas do mundo e vou continuar na vítima e vou ficar nessa frequência aqui. Às vezes alguma coisa até vai, sabe? Tem gente que fala, tá totalmente no dinheiro, fala, não, consegui, mas tem lá um fundo que a pessoa está desconectada. Então às vezes a pessoa fala, mas eu tô ótima, esse meu trabalho é ótimo. Aí só que a pessoa ela tá falando que ela tá ótima porque ela tem dinheiro. Só que vamos supor, ela está com uma questão interna forte, né? Que às vezes acontece emocional, com alguma doença, com alguma coisa de repetição, uma alergia, uma psoríase. Eu falo, gente, não está bem, não. Então, assim, você está falando que você está bem, mas o corpo está falando com você até. Não é nem às vezes a situação da vida, né? Às vezes a pessoa fala, eu tenho dinheiro suficiente. Isso que ela acha que é por aí, mas não é. O caminho da solução é começar a dar o passo possível. Esse é o lugar, né? Esse é o lugar. Não é fácil, mas eu vou dar um exemplo do livro aqui do Bert Hellinger que eu separei aqui. Eu ia até fazer uma meditação, mas eu senti, por alguma razão, que eu não tenho que fazer. Então eu não vou fazer. Eu acho que a gente vai ficar com esses exercícios, caminho de solução, né? Como eu falei da pessoa. Se a pessoa está lá naquele lugar que ela, por exemplo, essa aqui foi a semana passada, eu só estava questionando o que era a constelação e rebatendo tudo, cara, tá na dor, não vai ter diferença nenhuma. Na verdade, vai voltar para trás e alguma coisa vai acontecer para ela, de repente, dar esse passo e dar o outro passo. E assim vai. Quando a pessoa está mais aberta, né, que a maioria, tipo 99% dos clientes estão abertos. Então a pessoa consegue ter esse olhar e dar o próximo passo, né? Ela está dando um passo. É um passo. Mesmo se ela volta um pouquinho, porque a gente volta, né? Se eu dou uma criticadinha ali, você fala, opa, não posso criticar porque eu não sei a história, blá, blá, blá. Meu pai não teve a mesma oportunidade, meu pai não deu. Aí você começa, minha mãe não deu porque ela não teve. Minha mãe não deu amor porque ela não sabia o que era amar. Nunca foi amada, nunca foi cuidada, como que ela ia cuidar de mim? Você começa a ir por esse caminho, né? Às vezes o meu pai ter me abandonado foi o que ele melhor podia fazer.
Porque pelo abandono eu fui a pessoa que eu sou hoje. Ou às vezes a pessoa foi abandonada e foi colocada para doação. E ela está numa família adotiva maravilhosa. Não foi um ato de amor? Né? A mãe ter, ou o pai, ou os dois, terem doado esse filho, porque talvez ela estaria numa dor terrível. Então, olha aqui, você começa realmente a ressignificar a sua história quando você entra nesse olhar. E você pode, inclusive, para essas pessoas que foram abandonadas, olhar para esse pai, para essa mãe em algum momento. É um processo, tá? Não é tão simples. É um processo, mas é possível. Vou ler aqui, ó, para a gente ir caminhando para o final. Qual seria a solução, né? Fiz a constelação. E agora, né? Acessei tudo isso. Se eu não fizer nada, não vai adiantar. Assim, não vai ter, não vai ser eu. Não tenho esse poder, porque se eu fosse fazer, eu ia ficar emaranhado na tua história. Não é isso, né? Não tem como. Eu sou um facilitador. Eu faço a facilitação para que você consiga enxergar o que você precisa enxergar e você não está enxergando. Esse é o objetivo da constelação. E você conectar com essa energia forte que a gente viu hoje, né? Como é forte essa energia, pai e mãe, como ela impulsiona a gente. Se ela está no lugar certo, não tem quem segure você. Você vai, você só vai. E vai, você consegue ir, mas de uma forma mais leve, você consegue ir de uma forma mais, sabe, saindo desse automático, que está todo mundo no automático, né? Todo mundo frenético para não ver. As pessoas estão frenéticas para não olhar, porque elas precisam olhar. É por isso. Vamos lá no caminho da solução, ó. Vou ler essa frase aqui do livro, A Simetria Oculta do Amor, do Bert Hellinger, na parte de pais e filhos, tá? Pra gente caminhar pro final. Absorve essa frase e vê como ela ressoa em você, tá? Falo o seguinte, vou até colocar uma música pra gente ler essa frase, que eu acho que vale, tá? Se você quiser fechar os olhos e você escuta essa frase que eu vou te dizer, tá? Olha, eu falando que não ia fazer a meditação e tô quase fazendo, né? Mas vamos então. Então fecha os olhos. Faz uma respiração profunda. Vai sentindo o seu corpo. Vai sentindo a energia que vem do seu pai, do seu lado direito, atrás de você. E agora do seu lado esquerdo, vai sentindo a energia que vem da sua mãe. Talvez você não tenha conhecido o seu pai, a sua mãe, mas você se permite sentir essa energia e sentir também a energia de todos esses ancestrais que vêm atrás de você, que você também não conheceu muitos deles, mas você sabe que ele está presente ali. E você também pode acolher talvez um cuidador, uma cuidadora, um pai, uma mãe, adotivos, alguém que cuidou de você. Você vai sentindo essa energia. E você se conecta também com a sua infância, com essa menininha, com esse menininho. Ele também faz parte. Ele também tem seu lugar. E você acolhe essa criança. Ela se junta com você. E quando você sente todos integrados, seus pais, cuidadores, seus ancestrais, sua criança, você se prepara para receber essa frase. E ela diz o seguinte: mesmo que você tenha sido magoado pelo seu pai, pela sua mãe, você ainda pode dizer:
Sim, vocês são meus pais. Tudo que esteve em vocês também está em mim. Eu os reconheço como os meus pais e aceito as consequências disso. Fico com a parte boa que vieram de você e deixo vocês com a tarefa de enfrentar o seu próprio destino, como vocês bem entenderem. Eu agora estou livre para seguir o meu destino. E você acolhe essa frase, veja como ela ressoa em você, se vem uma emoção, ou se é neutro, ou se você sente uma força, uma conexão, uma alegria, você acolhe o que vier. Tudo faz parte. Tudo faz parte do seu processo de autodesenvolvimento, de reconexão e voltar para o caminho da gratidão. Mais uma vez, uma respiração, acolhendo toda essa história e devagar, no seu momento, vai abrindo os seus olhos. Sentindo essa energia, se conectando com essa música. O que será que isso trouxe para você, né? Só você sabe. Precisava disso hoje, né, Thalita? Que bom. Eu que agradeço. Também precisava, foi muito bom fazer esse processo. Gratidão pela minha mãe, pelo meu pai. Minha mãe acho que está aqui. Minha família, minha irmã. O Rick, que também está aqui, meu namorado, vocês todos, né, que a gente está conectado numa energia só, né, a verdade é essa, né, a gente acha que a gente está separado uns dos outros, mas a gente não está, né, a gente está junto, né. Obrigado, Fabi, Bela, todos que estiveram aqui. Vou salvar essa live aqui no Instagram, também no YouTube, amanhã eu divulgo no YouTube. E é isso. Gratidão a todos, boa noite, bom descanso. Beijo.